Olá, pessoal. Boa noite. Vamos chegando aí, o pessoal já está ativo, todo mundo. Ok, Felipe, Clara, Juscelau Santos, Júlia Torres, Jaqueline. Bom, vamos lá. Mais uma live, né, do CRP, nesse espaço de aproximação do CRP com a categoria e com o público em geral. Então, vamos aproveitar esse espaço, não é, pessoal? Simone, Jaqueline, Jéssica, Érica Aleixo, boa noite. Cláudia Brandão, boa noite, bem-vindos, né? A mais essa live da semana, mais uma, né? Lembrando que toda terça e toda sexta estamos aqui ao vivo com vocês. Precisamos aí da presença de todos, né? Helga, Tiago, Muniz, Airane, Laura Pedrosa já tá por aqui, Laura. Bem-vindos, bem-vindos. Bom, eu sou Ioneide Menezes, eu estou conselheira do 16º plenário do CRP 02 e faço parte do Comitê de Ética e do Comitê de Crise. Este Comitê de Crise criado para orientações, né, sobre assuntos pertinentes a esse momento que estamos todos vivenciando, né, esse momento de pandemia. Então, falem conosco pelas redes sociais, e-mails, telefones, o pessoal vai colocar aí os nossos contatos. Então, essa rotina de lives que a gente está mantendo, né? Terça-feira às 20 horas, sexta-feira às 19, a gente quer que ela permaneça, né? Então, que isso não seja só nesse período de pandemia. A participação de todos é muito especial e a gente precisa muito disso. Estão me ouvindo bem? Me vendo direitinho? Ana Paula Luiz, olá. Silvani, todos os outros estão ouvindo bem, não é? Ok, vendo, que bom. Kelly, ok. Bom, a partir de sugestões de vocês que têm acompanhado, né, a nossa e participado ativamente aí desse nosso espaço, o tema de hoje, nós trouxemos hoje um tema sugerido, né, pedido por vocês, que é assédio moral, tipificações e especificidades em tempos de pandemia. Para o diálogo, nós teremos conosco a psicóloga Laura Pedrosa Caldas. E seja muito bem-vinda, ela já está por aqui, deixe-me ver. Laura. Vamos chamá-la. E o pessoal chegando, Rosiane, Piscia Luísio. Muito bom, pessoal. Laura, mostra aqui para eu te convidar, para eu aceitar teu convite, deixa eu ver, tua solicitação. Laura. Oi, Yunei, tudo bom, querida? Quanto tempo, Tudo né? bom, como você tá? Não é? Tudo em paz, tudo Mas que bom. bem. Que bom ter ele aqui conosco. Eu é que Te estou apresento um pouquinho. honrada demais, né? Ser convidada pelo meu conselho é uma honra muito grande. Me deixou muito, muito feliz. Muito, muito feliz mesmo. Foi um presente. Bem-vinda, Laura. Obrigada. Te apresenta um pouco aí para todo mundo, né? Bom, Rita tá entrando, Eline, tem muita gente aí.
alunos seus também. Ah, que bom, fico feliz. Bom, eu sou Laura Pedrosa Caldas, sou psicóloga. As pessoas me conhecem mais por Laura Pedrosa. Eu tenho doutorado e mestrado em psicologia clínica nas instituições pela Unicap. Minhas pesquisas, minha área de estudo é sobre saúde mental do trabalhador, né? E a minha pesquisa de mestrado versou sobre o assédio moral no trabalho, com as repercussões na dinâmica familiar, com a nossa saudosa professora Zélia, né? E concluí o doutorado também sobre absenteísmo por doenças psíquicas, que obviamente tem esse nexo de causalidade voltado do assédio moral, com o professor Marcos Túlio Caldas, né, que foi meu orientador, também na Católica. Então, toda a minha formação foi na Católica. Graduação, pós-graduação, mestrado. Eu sou psicóloga da CHESF, né, Eletrobras CHESF, trabalho na área de saúde e segurança ocupacional e faço perícia no Tribunal Regional do Trabalho, né? Sou psicóloga perita no tribunal. E atualmente eu faço parte do Comitê de Psicologia Jurídica do Trabalho na BPJ, na nossa BPJ, né? Na Associação Brasileira de Psicologia Jurídica. E sou docente. E mãe de uma psicóloga. Eu diria que a minha maior população. Né? É verdade, concordo totalmente. Bom, você iniciou um pouco aí a questão desse tema tão importante, né? Que permeia aí todas as relações no final das contas, né? A gente sabe que o assédio moral causa danos, né, à integridade física, né, psíquica, de autoestima, né? Então, prejudicando muito aí o sujeito. Afinal, Laura, qual é a definição, né, de assédio moral? E fale um pouco também sobre a lei estadual de assédio moral, que você tem uma participação, né? Certo. Elineide, o conceito de assédio moral é que é uma forma de violência que tem uma característica de ser repetitiva, sistemática, que mexe com a autoestima, como você falou, que causa repercussões na saúde psíquica, mental, né, e comportamental. O assédio moral não é exclusivo do contexto de trabalho, embora se tenha no senso comum, bullying é na escola, mas na verdade é a mesma coisa, né? Então, assédio moral é uma violência que ela é repetitiva, tem esse objetivo, que pode ser consciente ou não, de prejudicar, de causar constrangimento, de gerar, né, e pegando o conceito de Camus, um sentimento de estrangeiridade no lugar onde eu deveria fazer parte, seja na família, seja na relação marido e mulher, né, casais, seja na relação pais e filhos, né? E, lógico, esse estudo, ele iniciou com esse nome de assédio moral, esse batismo. O fenômeno sempre existiu nas relações de pessoas, mas o fenômeno foi batizado como assédio moral e, para mim, esse termo não se substitui por nenhum outro, porque ele envolve exatamente a questão do assédio, que é esse cerco, essa repetitividade, essa sistemática. E o moral. O que é moral para você não é moral para mim, né? O que é o conceito de moral? Moral é aquilo que atinge os costumes de uma sociedade, não é? E aí, quando a gente fala sociedade, não é a sociedade lato sensu, é a sociedade a qual eu estou inserida. Qual é a moral nossa como psicólogas e psicólogos? Qual é a moral minha como mãe? Qual é a minha moral como filha? Então, em cada papel social que a gente exerce, nós temos um conceito de bons costumes. O que é moral para trabalhadores do campo não é moral para nós que temos um nível de escolaridade, de conhecimento socioeconômico. Enfim, nós temos uma situação privilegiada, socialmente falando,
e que isso rebate nas relações. Então, não é admissível, por exemplo, que eu lhe trate de forma chula, né? Que eu xingue sua família, sua mãe, mas isso em determinados contextos de trabalho, não é? Aí, tomando como exemplo, equipes de motorista, equipes de profissionais de construção civil, né? Então, são pessoas que têm uma rudeza e que essa forma de relacionamento é naturalizada, é banalizada. Então, para eles, é natural. E não há que se configurar assédio moral. Para nós, é uma violência extrema. Né? Então, assim, eu escuto muito as pessoas falarem assim, é muito fácil enquadrar o conceito de assédio moral. É uma ação de violência que é repetitiva, que atinge a dignidade, atinge a minha autoestima, tudo bem. Autoestima. Mas é uma forma de violência que ela precisa ser estudada, compreendida, fenômeno a fenômeno, pessoa a pessoa. Porque até eu posso me sentir violentada, né, em um momento, e em outro não, num determinado contexto. Aquilo pode configurar uma forma de violência, em outro contexto não. E tem uma questão muito importante, eu vi que tem aí advogados, que a gente precisa chamar a atenção, né, é que o fato de que nem sempre a situação de violência ela é repetitiva, sistemática, corriqueira, é sutil, tem essa intenção de prejudicar, mas ela pode causar um dano muitas vezes até maior. Eu posso ter uma ação de violência psicológica contra você, pontual, ela causar uma cicatriz psicológica que é perene. E você pode viver uma situação de assédio e sequer você ter adoecimento. Isso não desconfigura a violência. A gente tem que precisar desconfigurar a repercussão danosa para a violência. O que a gente tem que repudiar é a violência. As relações socioprofissionais, sociais, familiares, que têm uma comunicação agressiva, violenta. E não pelo dano. A mesma coisa é os advogados. Ou é assédio moral e gerou um dano moral, ou não é. Não, o dano moral pode ser configurado a partir de um único ato de violência. Me estendi demais, né? Não, que é isso. A gente está aqui para lhe ouvir, na verdade. E como você bem trouxe, assim, né? Em várias situações, né? O assédio moral, ele está ali presente, né? Ele pode estar presente. Então, na família, como você falou, né? Na escola, o famoso bullying, né? Que a gente vivenciou sempre. Né? Nós nominamos de bullying, né? Mas a gente sabe que entre as crianças, né? Entre as crianças, os adolescentes, é comum, não é natural, né? Não vamos usar o nome natural, mas é comum relações violentas que precisam ser erradicadas, precisam ser repudiadas. E, para mim, passa muito pelas ações socioeducativas. Não adianta eu dizer assim, meu filho está sofrendo bullying na escola, mas como é a minha relação na minha casa? Será que meu filho está sofrendo bullying porque ele tem uma atitude que instiga a violência? Será que a forma de relacionamento dele favorece essa violência? Permite, né? Pois é, então, isso para o mundo jurídico, isso para nós, profissionais de saúde, e aí não só os psicólogos, profissionais de saúde, para os pedagogos, docentes, professores, e principalmente, que é o berço de tudo, a dinâmica familiar. O início tem que ser na dinâmica familiar. Né? Então, assim, a questão da comunicação não violenta, que está muito na moda, e graças a Deus está muito na moda, ela tem que passar exatamente nessa perspectiva de que eu, para me relacionar com o outro, eu não preciso destruir a subjetividade do outro. Né? Eu posso entrar em conflito com você sem necessariamente eu lhe causar um dano. Claro, discordar, não é? Da sua posição, da sua ideia, mas não lhe atingir a sua autoestima, né? Lhe colocar para baixo.
né? A questão do respeito, né? Que sempre é Exato. essencial. E você, com relação à lei, né, Sim. estadual, o que é que você nos conta aí? Irineide, eu tenho muito orgulho, né, de dizer que contribuí para a primeira lei nacional de assédio moral no trabalho. É uma lei daqui de Pernambuco, uma lei estadual. Nós não temos uma lei federal, mas essa lei ela tem trazido subsídios, inclusive, para outras leis. E quem sabe, não é, que a nossa luta, para quem milita nessa questão da violência, no mundo da violência, e falando especificamente do trabalho, a gente possa realmente tipificar o assédio moral como uma questão, digamos assim, da mesma ordem de uma violência sexual. Então, o assédio moral ele tem que estar na mesma grau de tipificação criminosa que o assédio sexual, o assédio moral. Então, a gente não tem uma lei brasileira, né? Existem subsídios legais para que os advogados e os magistrados tomem decisões e pleiteiem os danos existenciais, danos morais. Então, a lei que é do deputado Isaltino Nascimento, né? E aí eu tenho muita a honra de dizer que contribuí tecnicamente para a lei. Ela está sendo modificada agora, inclusive contemplando esse momento de pandemia. A lei está assim saindo do forno. Estou falando do forno porque eu estou com fome. Está saindo do forno e contempla o teleassédio ou o assédio moral em teletrabalho em home office. Né? Então, assim, ela está bem, bem, bem recente. Também inclui o assédio moral, falando já na tipificação, inclui o assédio moral projetivo. Antes eu chamava de passivo, mas os amigos e profissionais da área do direito começou a me dizer o seguinte, que o conceito de passividade, de passivo para o direito é diferente do passivo para nós. E aí eu mudei o nome e passei a adotar o nome, a tipificação de assédio moral projetivo. E aí retomando, né, o conceito dos mecanismos de defesa de Freud da projeção. Então é eu projetar no outro uma possibilidade de adoecimento no momento em que eu sou a testemunha. Então é o adoecimento da testemunha. Né? Temos perguntas aí sobre isso. Que bom. Aí só pegar um pouquinho antes. Você está com o número da lei? Eu não estou com o número da lei de Isaltino Nascimento. Mas a gente ratifico, vai né, o meu orgulho. e vai colocar aqui. Ótimo. A gente providencia e coloca aqui já já. Exatamente. Então, a Clara RSR pergunta, né? Qual o limite do horário para responder o WhatsApp do trabalho? Bem isso que você falou agora. Veja, isso é uma questão muito, muito complicada no momento atual. É até uma discussão que eu tenho. Minha mãe é juíza do trabalho e ela disse, não, o empregador, o preposto, ele tem o direito de mandar uma mensagem a toda hora e tal. O empregado, o trabalhador, ele não precisa responder de imediato. Então, tudo vai depender da forma como esse preposto, como esse gestor, ele manda. Digamos, se eu tenho uma demanda para um subordinado, olha, amanhã eu preciso que você comece o seu dia fazendo tal coisa. É diferente eu dizer assim, olha, eu quero que você me responda tal coisa. Não é diferente? Agora, meia-noite. Né? E outra coisa... Olha aí, nós estamos vendo. com a lei. Obrigada. Tá obrigada, vendo? Silvana. Lei estadual do assédio moral. Então, 3.314 de outubro de 2007. Já com a sua participação. Que bom. Pronto. Então assim... só fechando o raciocínio em relação a isso, que eu acho que é uma pergunta importantíssima, a gente precisa estar atento que o contexto é o mesmo para o empregador e para o empregado. Então, os gestores também não se prepararam. Eles saíram do trabalho presencial numa sexta-feira e na segunda-feira eles também estavam em casa, em teletrabalho. Então, é um processo de adaptação. Agora, lógico, que as situações abusivas,
elas vão configurar assim. Deixa eu dar um exemplo. Uma vigilância ostensiva, uma cobrança de prazos sem considerar o contexto familiar, você não tem empregado, se você tem filhos, não é? Se você tem internet, se você tem equipamento. Então, são situações que precisam ser consideradas. Não porque o gerente mandou uma mensagem de meia-noite. Tudo bem. A gente também tem o direito e o dever de orientar. Olha, por favor, esse horário não manda para mim quando for tal hora, no horário do expediente, me dá o prazo. Os limites, né? Exatamente. Colocar os limites também. Pois é, o problema é que é uma distância muito tênue entre o dever diretivo do gerente de cobrar resultado, metas, produtividade e a invasão de privacidade. Não é? Porque se eu estou aqui, por exemplo, eu estou aqui fazendo uma live, conversando, aí daqui a pouco meu gerente chega e fica mandando mensagem, não sei o quê, ligando e tal. São 8h, 7h30 da noite. Mas, veja, eu também trabalho na área de saúde. Digamos que tem um internamento, uma coisa de urgência, e ele manda uma mensagem, olha, segunda-feira, sem falta, eu vejo internamento, fulano tal, 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 tal. Eu não vou responder, não vou resolver, não vou nada. Esses limites vão ter que ser negociados, flexibilizados. Acordo, né? Como já falado um pouco antes, né? A questão de acordo, né? De chegar no consenso, né? Do que é adequado ou não, né? Para evitar essa coisa do assédio. Mas trazendo para a questão do trabalho, Laura, que relações de trabalho você diria assim que favorecem, né, o assédio moral? Veja, a própria relação de trabalho, ela é assimétrica. Alguém tem o papel diretivo, como eu falei, né, o dever de cobrar, e alguém tem o dever de cumprir, de fazer. A hierarquia aí, isso, né? Aí a gente não pode sair desse contexto. A questão não é o poder, a questão é o abuso do poder. A forma como esse poder é utilizado. Inclusive, eu falo muito assim, do abuso de poder e do poder de abuso. Que não é simplesmente um trocadilho, né? Para nós, psicólogos, quero cumprimentar aí a minha comadre, a assistente social, Carla Júlia, minha amiga do peito, né? Então, assim, para a gente, né, profissionais psicossociais de modo geral, que trabalham com essas questões, não é, do estudo do assédio moral, a gente precisa realmente estar atento a essa como é que eu diria? Você falou aí um termo que... Favorecem? Sim, digamos, você tem um poder instituído. Por isso que o assédio moral ele é mais frequente do gestor para o subordinado. Mas existe também um poder que não é um poder instituído, mas é um poder de outras configurações. Por exemplo, o poder do conhecimento, o poder da idade, o poder legitimado pela equipe, que pode favorecer a um gestor ser vítima de assédio moral. Então, é sempre uma relação de poder mal administrada, abusiva. E quando eu falo do poder do abuso, é exatamente aquele poder que tem o ato abusivo. Então, por exemplo, uma coisa é eu saber assim, poxa, eu falei hoje com a menina que trabalha na minha casa de uma forma ríspida. E eu percebi que isso causou um mal-estar nela. Aí eu não vou repetir. Mas se eu digo maltrato, percebo o dano, e aquilo me causa aí vamos aí, né, a perversão, me causa um prazer, e aí é que eu intensifico, aí é que eu tenho práticas de violência, aí é o que eu falo no poder do abuso. Né? Que é uma situação grave, é um desvio de curva. A gente está falando de pessoas com transtornos, né, sociais, né? E que, infelizmente, a gente sabe que muitas empresas elas são um terreno fértil para pessoas que têm uma característica de personalidade, né, abusiva, violenta. Né? Então, são práticas que, se a empresa tiver políticas preventivas,
esse tipo de comportamento, esse tipo de algoz, ele não tem espaço. Né? Então, ele vai se policiar ou ele vai sair dessa instituição. Mas a gente sabe que o assédio moral, muitas vezes, e aí tem o assédio moral organizacional, que é exatamente a política da empresa que favorece esse tipo de violência. Então, aquela polícia que é movida pela gestão do medo, né, da incerteza, a gestão por injúria, né, a gestão do estresse, aquela política que a gente até, infelizmente, sabe que nós temos colegas psicólogos que, em nome da motivação, né, de estratégias motivacionais, cometem situações de extrema violência, de extrema invasão, né, e que causam um dano indelével ao trabalhador. Então, a gente, muitas vezes, como psicólogo, a gente favorece o assédio moral organizacional. Né? Principalmente quando a gente trabalha nessa área de gestão de pessoas, na área de RH. Entendeu? Então, assim, há o assédio que é estrutural da cultura. E até facilitado e permitido, né? Esperado. Eu diria pior, vezes, eu diria, né? Estimulado. Estimulado, é verdade. Laura, você já escreveu sobre o sofrimento, né, e o adoecimento das pessoas que testemunham o assédio e que não sabem como agir. Até foi uma pergunta que veio por e-mail, foi anônimo, não quis se pronunciar, mas disse assim: presenciei uma situação de assédio e não sei a quem recorrer dentro da minha empresa. O que fazer? Né? Então, assim, não sabe como agir, não tem como denunciar e acaba por sofrer tanto quanto a vítima, né? Às vezes. E aí? Esse é um caso, Ineide, de aquilo que eu estou tipificando de assédio moral projetivo. Né? Então, a pessoa está sofrendo, seja porque ela não concorda, fere a conduta ética, fere a moral dessa pessoa, seja porque essa pessoa teme ser a próxima vítima, não é? Porque, digamos, se essa é uma prática na empresa, poxa, eu tenho que me defender. Ou eu reproduzo a violência para que meu gerente, meu chefe, diga assim, olha, eu sou igual a você, tá? Me reconhece. Se você violenta o outro, eu também estou fazendo isso, ó. Nós somos iguais. Porque a questão passa também por isso. Nós temos que ser iguais. O assédio também tem essa questão da alteridade. Ninguém assedia seus iguais. A gente assedia aquilo que é diferente no outro que nos incomoda. Né? Como psicólogos, a gente estuda isso. E nesse caso, é um caso que eu diria assim, clássico do assédio moral projetivo. E o ideal é que a empresa ela favoreça canais de denúncia, né? Seja na área de saúde, médico do trabalho, a área de segurança, o próprio profissional de RH, de gestão de pessoas, ele tem que ser preparado para lidar com essas situações. E se não houver na empresa nenhuma canal para essa denúncia, para essa... E que será saudável também, se for uma denúncia anônima, para que essa pessoa busque suporte na justiça. Eu defendo muito que tudo precisa ser resolvido dentro da instituição. Mas a empresa, ela precisa criar canais para que as pessoas se sintam confortáveis de denunciar. Né? E que a empresa, ela tem que cuidar não só da vítima, ela tem que cuidar do agressor. Ele precisa compreender que o modelo de relações socioprofissionais é inadequada. E ele precisa modificar. E a empresa, ela tem que até se resguardar. Se a empresa tiver políticas de prevenção, ela se resguarda até de um contencioso trabalhista. E ela pode chegar e dizer assim, olha, Mariazinha assediou Joãozinho. Foi. A empresa perdeu a ação na justiça, porque Mariazinha botou na justiça. Mas aí eu pego o Joãozinho e digo, ó, Joãozinho, a empresa perdeu aí 50 mil reais. Eu vou descontar seu. É o que na justiça se chama... Meu Deus, agora me faltou. Ação regressa. Certo? Então, eu pago por você um erro que você cometeu, mas aí eu vou na justiça e cobro de você.
Obra de você. Duque Dalca tá falando aqui com a gente, disse que ninguém acreditou nela ou nele, não sei se é. Enfim, ninguém acreditou em mim, ele disse, né? Então, Essa assim, é outra possível também questão. de acontecer. Essa é uma questão importantíssima. Esse espaço de Uhum. fala que eu respondi essa pergunta que veio no e-mail, ela se complementa com essa questão, né, que a Duque está trazendo, que é exatamente a credibilidade de quem fala. Né? E aí acontece uma coisa muito complicada, porque a pessoa, além de ser vítima de uma violência, de um constrangimento, ela passa a sofrer quando ela resolve dizer, ela já está muitas vezes no nível de adoecimento, porque há um processo de negação muito grande. Então, quando ela vem tomar ciência de que ela está vivendo uma situação de violência, que ela toma coragem de denunciar e de pedir suporte, ela muitas vezes é desacreditada. Em vez de dizer assim, olha, você está dizendo a verdade até que se prove o contrário, a cultura é, você é mentiroso até que se prove o contrário. E quando a pessoa... Aí, né? E aí tem uma gravidade. Quando a pessoa consegue dizer, olha, realmente, Mariazinha sofreu assédio moral. Em vez de atuar na situação do algoz, do Joãozinho lá, o que é que acontece? A empresa vai e tira a Mariazinha do trabalho dela. Ou seja, é como se fosse assim, olha, a gente reconhece que está adoecendo, que você sofreu assédio moral, vá-se embora para outro setor. Será que é a pessoa que sofreu assédio que tem que sair? Ou será que é o contrário? Ou será que eu tenho que atacar essa pessoa? Não é? Então, assim, ela está dizendo aqui, era do poder. Sim, é exatamente isso. O assédio moral está aderente à questão do poder. Só existe assédio moral porque existe uma relação de poder. Por que existe assédio moral na família? Porque tem marido que tem uma situação de empoderamento que a mulher não tem. Tem mulheres que ela tem um poder aquisitivo maior, tem maior conhecimento, tem maior poder de barganha e ela acaba assediando o marido. Não é? Tem filhos adolescentes que eles assediam os pais. Sempre vai estar ligado ao Laura, nós estamos com a nossa presidente aí do conselho presente minha aqui na amiga nossa Alda live. Roberta. A Alda, nossa querida Alda. E aí ela faz uma pergunta, né? Ele faz uma pergunta. O que caracteriza o assédio misto? Misto. Ótima pergunta. É aquela questão da reprodução. Então, existe o assédio moral, que eu falei aqui no início, que é o mais comum do gerente, né? Vamos chamar gerente, para ficar no senso comum. Do gerente para o subordinado. Então, é o que a gente chama de assédio moral vertical descendente. Então, do gerente descende para o subordinado. O mais raro de todos é o assédio moral ascendente. O subordinado que assedia o gerente. Certo? E tem o assédio moral horizontal, que são os colegas no mesmo nível hierárquico. Então, dois colegas da mesma equipe, técnicos do mesmo nível de escolaridade, a mesma função. É o assédio moral horizontal. E o misto é, digamos, o gerente assedia um subordinado e os colegas passam a assediar também esse subordinado. Começa a reproduzir essa violência. Então, se torna um assédio moral misto. Começou do gerente para o subordinado, ou seja, vertical descendente, e tornou um assédio moral descendente e horizontal. Além da pessoa sofrer com o gerente, sofre com os colegas. Então, é misto. Pode também acontecer o contrário. Os colegas estão assediando, digamos, estão assediando um gerente. Um colega está assediando um gerente. Porque ele não foi legitimado no cargo, porque as pessoas não concordam com a nomeação dele. Aí os outros colegas veem isso e começam a assediar aquele gestor. Não é? Então, sempre que muda a figura do agressor e que aumenta o número de agressores, a gente fala do assédio moral misto. Isso.
A nossa conselheira Geoconda também está aí presente, muita gente aí, Márcia Alencar, né? Tenho bastante participação de vocês, é bem importante mesmo que vocês participem, perguntem, né? E a gente Claro. vai aqui na medida do possível Se eu souber tentando responder, atender né? todo Vou ficar mundo. muito feliz. Se não, vou pesquisar. Então, assim, Laura, você também falou que o assédio é caracterizado pela sutileza, né? E pela constância, né? Você falou isso logo no início, né? Esse tema assédio moral perpassa aí muitas relações, né? E a gente sabe que muitas vezes esse tipo de comportamento, né? Pode ser confundido com brincadeira, né? Algo assim, ao menos no primeiro momento. E que pode levar aí a agressão absurda, né? Questões de violências assim muito graves, muito sérias. Quais são os principais, assim, será que a gente pode falar de principais sinais de uma relação não saudável nesse aspecto, aí nesse sentido? Você deu um exemplo ótimo, excelente. A questão dos alcunhas, né? Dos apelidos que a gente coloca, né? Do colega, das brincadeiras, né? Então, assim, das premiações, né? Você vai ser premiado como a rainha da cocada preta. Para você que está me chamando de Laura, rainha da cocada preta, ele pode ter várias interpretações, inclusive de cor, de raça, etnia, da, da estigmatização que tem no senso comum. A rainha da cocada preta é aquela que é a tamporosa, a que é boa em alguma coisa. Vai depender da forma como eu interpreto isso. Se eu sou uma pessoa, por exemplo, negra, e tem uma cor negra, preta, isso vai me afetar. Diferente de uma pessoa branca, talvez. Então, eu preciso te chamar de rainha da cocada preta? Ou é suficiente eu te chamar pelo nome? Ou de colega? Aí, por exemplo, uma brincadeira. Ou alguém que você faz um trabalho, divide o trabalho com outra pessoa, socializa aquela informação e daqui a pouco aquele colega está apresentando o trabalho como se fosse dele. Né? Situações em que você é excluído socialmente no trabalho. Todo mundo está ali. Vamos sair para almoçar. Ih, chegou Laura. Depois a gente comenta. Então, assim, a sutileza, às vezes, está até no olhar, até na forma de dar um bom dia. Né? Não precisa ninguém ficar assim, não, agora eu vou ter cuidado, como é que eu falo, como é que eu ando. Não, é como eu gostaria de ser tratado. Eu gostaria que alguém me chamasse, olhasse para mim e dissesse assim, eita, chegou fulano e vamos mudar o assunto, porque a gente está realmente falando sobre ele. Vamos sair para almoçar escondido para fulano que trabalha com a gente não ir almoçar. Né? Vamos colocar... A questão a questão da empatia, né? Em primeiro lugar. Agora sim, tem situações que é de uma sutileza, que até a pessoa causa um estranhamento. Não é? E esse desconforto demora por muito tempo até que a pessoa consiga fazer uma leitura de que aquilo ali não é correto. Então começa assim, um dia eu passo por você, lhe dou bom dia. Aí no outro dia eu digo para você, poxa, que blusa, adorei esse teu colar amarelo, tá lindo. No outro dia eu passo por você e não dou bom dia. Aí no outro dia eu olho para você, o que foi isso no teu cabelo? Tá horrível. Aí no outro dia, menina, que teu cabelo tu fez, tá a cor mais linda do mundo. Então são coisas sutis. Um momento eu te elogio, outro momento eu te discrimino, eu lhe ridicularizo. Então essa incerteza desse modo de relacionamento, ela é muito mais nociva do que as relações, digamos assim, conflituosas. Uma coisa é dizer, olha, eu estou insatisfeita, não quero trabalhar com você, não gosto de você, não me entendo com você. O conflito está posto. Agora, um dia você amigas para sempre, no outro dia eu te ridicularizo, no outro dia eu critico teu trabalho, no outro dia não te dou trabalho, no outro dia eu encho você de coisa para fazer sem sentido,
de baixa complexidade ou de excesso de complexidade em relação à tua função, teu cargo. Então, essa confusão, não é, de sentidos, ela gera um adoecimento. Porque eu vou trabalhar predisposta. A gente fala muito assim, do adoecimento daquela pessoa que antevê o sofrimento. Ela não sofre com a ocupação da dor, ela sofre com a pré-ocupação da dor. Então, o simples fato de chegar ao trabalho, ela começa a desencadear sintomas de medo, de pânico. Ela começa a ter taquicardia, ela começa a sonhar, ela começa a ter problemas, choro, irritabilidade, agressividade, porque ela não sabe se naquele dia a pessoa vai elogiar o colar dela, o corte de cabelo, né? Ou se vai ridicularizar. Que blusa horrível, minha filha. Você está pensando o quê? Isso é traje de você vir trabalhar? Isso é não sei o quê. Então, essa confusão de como você vai ser recebido no ambiente de trabalho, como as pessoas vão te acolher, como você vai poder produzir, isso aí gera o que a gente fala de uma cicatriz, né? E está muito ligado ao estresse pós-traumático. Eu já atendi uma pessoa que ela dizia assim, olha, eu sonhei com um cavalo imenso que a pessoa derrubava a pessoa. E aí falar isso a psicóloga é cruel, né? Derrubava a pessoa, o cavalo era maior do que ela, e quando ela ia gritar, pedir socorro, ajuda, todo mundo vendo, olhando para ela, ninguém fazia nada, e o cavalo com a pata na garganta. E ela com problema de falta de ar. Precisa ser psicólogo para fazer essa interpretação? Não precisa. Não precisa. Carla Júlia Marcelino. Minha comadre e assistente social e amiga, e foi ouvidora do Estado, também conhecedora do tema. Olha aí, ela diz, né? O assediador sente necessidade de menosprezar e humilhar o alvo do assédio, né? E Gisle diz assim, a pessoa é vitimada duplamente, né? Muitas vezes, né? Por ser vítima ou por ver alguém sendo vítima. Exato. E aí ela termina tendo essas reações todas, né? E aí, pessoal, alguma dúvida? Não, vão colocando aí nas dúvidas de vocês. Mas o que eu quero chamar a atenção, até para nós, psicólogos, é que a sintomatologia da repercussão psíquica, ela está muito alinhada ao estresse pós-traumático. Então, para nós, psicólogos, é muito interessante a gente estar atento nas organizações em promover ações socioeducativas. Não adianta dizer que o assédio moral não existe. É conversar sobre isso em todos os níveis, da alta gestão aos terceirizados, às pessoas de menor escolaridade, a gestores. Não é só falar para gestores, é falar para todos. Isso aí é fundamental. Assim, qual é a melhor saída? É essa. É a ação socioeducativa. E, lógico, a empresa ter políticas que repudiem toda e qualquer forma de violência, de discriminação. Entendeu? Domingos, um outro que está aí nos ouvindo, né? Há patologias psíquicas ou psicológicas associadas à conduta do assédio moral? É bem isso que você trouxe agora. Dos dois lados. Uns exemplos, né? Tem dos dois lados. Oi? Tem dos dois lados. Tem o transtorno social, não é? Então, toda uma característica da perversão, não é? Daquela conduta, digamos, patológica do transtorno social, do algoz, e tem todo um desencadeamento de sintomatologia condizente aos transtornos. Depressão, ansiedade, com ideação suicida, com suicídio, tentativas e suicídio no trabalho. Para quem se interessar no tema, tem um livro que é de Bleger e Dejoux, que o título do livro é Suicídio no Trabalho. Então, é um estudo de caso que foi feito na França, onde o Ministério Público do Trabalho ele fez uma solicitação numa fábrica onde várias pessoas estavam cometendo suicídio, para compreender e criar políticas de prevenção nessa fábrica. Então, assim, as pessoas é como se fosse um kamikaze. Não havia dúvida que o suicídio era uma denúncia da violência.
Então, as pessoas passaram a suicidar como uma forma de denunciar o assédio moral que estavam vivendo. Veja o nível de adoecimento que uma organização pode chegar. De doença, né? De instituição doente mesmo, né? Exatamente. A Psique Aleph diz o seguinte: às vezes isso pode causar um sofrimento tão grande que o indivíduo pode entrar no estado da síndrome de Burnout, ou burnout, não é? É burnout. A síndrome de burnout, a principal característica dela é o embotamento afetivo. Então, a pessoa chega num nível tal que ela perde o contato com a realidade, não porque ela passa a ter uma situação psicótica, mas que ela passa a ter uma reação apática. Ela não reage, ela não denuncia, ela não consegue ter energia para trabalhar, para reagir. Então, esse embotamento afetivo é exatamente quando ela já está no auge do adoecimento. É como se nada que diga a ela cria uma impermeabilidade de tal forma que nada que se faça com ela a atinja. Mas ela está muito à beira de um abismo tênue, que é o suicídio. Né? Que é ou perder o contato realmente com a realidade, ou o suicídio. Então, o embotamento, quando a gente fala sobre autópsia psicológica, o embotamento afetivo, ele é uma das principais características do suicídio. Né? E justamente o embotamento é exatamente a principal característica do que a gente chama de síndrome de burnout, que é exatamente esse queimar por dentro. Eu perdi totalmente a minha energia, eu estou apagado. Eu não tenho luz, eu não tenho energia. Né? E aí não tem saída, né? Não tem. A pessoa não vê saída. Ela não tem. Né? Laura, e o nosso papel, então, como psicólogo, psicólogas? O que é que você poderia, assim, rapidamente, a gente está se caminhando para o final. É muita coisa, né? A gente podia ficar aqui um tempão. Verdade. Mas, enfim. Eu tenho um carão e um carinho, tá? Um carão porque nos meus estudos eu entrevistei pessoas que foram vítimas de assédio moral de colegas nossos, psicólogos, pessoas que foram atendidas no Sereste, que foi onde eu fiz a minha pesquisa, com trabalhadores que já tinham diagnóstico de assédio moral, o diagnóstico feito no Sereste, e que tinham sido praticados por, infelizmente, colegas nossos, psicólogos organizacionais do trabalho. Então, o conselho precisa atuar de forma muito forte em relação aos profissionais psicólogos que atuam na área de gestão de pessoas, recrutamento e seleção, treinamento, desligamento, avaliação de desempenho, que é, digamos, uma grande arma para o desenvolvimento do assédio moral. E, por outro lado, o carão. Eu dei o carão, né? Agora o carinho. Deu carinho. Há muitas situações em que o psicólogo ele passa a ter fazer uma maternagem. E também não é uma forma de você resgatar a autoestima, resgatar a autonomia profissional daquele trabalhador que está em situação de assédio moral. Então, não é fazendo a maternagem, é dando o suporte. Né? É empoderando aquela pessoa para que ela procure uma psicoterapia, que, dependendo do caso, procure um psiquiatra para um tratamento medicamentoso, mas jamais colocar essa pessoa num lugar de coitadinho. Não, olha, gente, vamos falar aqui no nome assédio moral. Não, minha gente, olha, por favor, vamos tirar ele desse lugar, vamos botar ele para outro lugar, já que ele sofreu assédio. Não, gente. Não, a gente tem que mostrar a essa pessoa que ela não podia estar naquele lugar de assediado. E que não é tirando a pessoa do lugar que, errado, que se né? resolve. Outro, né? Você está sempre errado, né? Está errado porque a pessoa não deu credibilidade na sua denúncia, ou está errado porque acreditaram em você, mas tiraram você. É como se fosse assim, olha, você é o assediador, você machucou esse aqui. Fulano, tira ele daqui. Pronto, você agora pode assediar outra pessoa. Nossa presidente... a Alda está dizendo. Nossa Alda está dizendo aqui de novo, desculpa, não é? Disse tudo. Importante denunciar. Olha, o silêncio aumenta a violência. A denúncia é tudo.
Nada é mais importante para romper uma situação de violência do que a denúncia. Agora, a denúncia tem que ter um espaço de acolhimento. É muito melhor para a empresa, menos danoso, que a empresa tenha ações preventivas e coercitivas dentro dela, do que o trabalhador ir buscar isso na justiça trabalhista. E a empresa sofrer também depois, né? Pois é, então, Então as empresas precisam se preparar, né? Preparar os gestores, preparar nós, psicólogos, nós precisamos nos preparar para esse tema. Nós não estamos preparados para lidar com isso. Nós somos assediadores, infelizmente. Me dói dizer isso, né? Na minha casa, eu estou na minha casa, né? Dentro do meu conselho. E dizer que colegas meus praticam assédio moral. Né? Mas também a gente precisa preparar melhor, né? Falar mais sobre isso e atuar melhor dentro das organizações. Né? Então, atuação do Ministério Público, atuação dos sindicatos, atuação dos profissionais da área de gestão de pessoas e criar canais de acolhimento da fala. Na maioria das vezes, eu vou dizer uma coisa a você, na maioria das vezes, sabia que não é assédio moral? A maioria das queixas lá no trabalho, eu pensei assim, lá vem Laura do assédio moral. Meu Deus do céu, mudaram até meu sobrenome. Aí você, olha, Laura, porque meu chefe, não sei o que, não sei o que, não. Tá bom. Vocês só tiveram uma coisa, um mal-estar, uma briga. Aí chama o gerente, rapaz, flexibiliza. Fala assim, mas Laura não tive essa intenção. Então conversa com ele. Aí chama os dois. Olha, estão de castigo. É verdade. Estão de castigo, viu? A Dois. gente viu porque maltratou, o outro porque brigou. Pronto. Aí você dá uma de mata superiora, de diretora de escola, faz uma... né? falando de a gente viu, então, Laura, que assim, o assédio moral é um fenômeno bastante complexo, né? E aí com múltiplas causas, né? E às vezes não é assédio moral, então a gente precisa aprender a identificá-lo, né, como tal. Sempre não mas é uma doença, né, e na relação entre as pessoas. Isso a gente não pode negar, né? E que ela precisa ser combatida, precisa ser reconhecida, como você bem disse, não é mesmo? Queria te agradecer muito, Laura. A gente tem o tempo voou, né? E eu preciso convidar as pessoas, né, também para a nossa próxima live na terça-feira, dia 21, às 20 horas na terça-feira, né? E a gente vai conversar sobre psicologia e política de drogas, o controle social. Então, também vai ser um outro tema bastante importante, bastante interessante. Alda será entrevistada na live. A gente vai divulgar aí nos nossos meios sociais, né? Nossa rede, com tá? certeza minha filha vai muito participar, obrigada. Porque ela trabalha com isso, né? Com políticas de prevenção com ao uso abusivo do álcool. Com certeza. Parabéns, muito obrigada. Gratidão aí pelo convite. Obrigada a você. As pessoas que estiveram conosco até agora. Permitir, eu queria divulgar que no dia 22 eu vou fazer uma live sobre o mesmo tema, assédio moral, só que para os advogados do trabalho. Então, é muito interessante que os meus colegas psicólogos também participem, porque, lógico, o viés que eu dei aqui foi para nós, né? Profissionais voltados à questão da saúde mental. Para os advogados, o discurso vai ser um pouco diferente, falando do contencioso trabalhista, do ônus, que é promover ações assediadas, ações violentas no trabalho, que isso tem um custo. Né? Então, assim, vai ser um outro discurso. E que eu acho que é importante para os profissionais psicólogos da área de organizacional, né? Psicólogo do trabalho, como eu costumo falar, participar ativamente, né? É um convite aí para todos nós psicólogos também, né? Para comparecer na tua live. Muitíssimo obrigada, Laura. Gratidão. Pessoal, muito obrigada. Em nome do CRP 02, a presença de Laura, muito obrigada. E de todos vocês. Algumas questões a gente vai tentar responder depois, né? Mas não deixem de participar. Não deixem de participar aqui nas nossas lives e com o CRP, né? Vamos junto, a gente faz as coisas sempre melhores, não é verdade? Quero agradecer a minha mãe que está aqui me prestigiando,
meu amigo Leonardo Mendonça, que é procurador do Ministério Público do Trabalho, também uma pessoa bem engajada nessa luta, né, de prevenção, assédio moral. A minha amiga e minha presidenta, Alda Roberta, né? Então, Obrigada a minha amiga todos da também. Cheche, amiga do coração, Joelma, muita gente querida, conhecida. E meus filhos com síndrome de Down, do grupo Down Mais, que estão aqui, né, na Olha aí. torcida. E meu grande amigo, advogado, doutor José Cláudio Pires de Souza. Olha, muito obrigada pela presença de todos, viu? Lembra de salvar. Tem aí encerrar. Você clica em encerrar e depois tem a opção assim, gravar essa live, esse GBT.